Olá, minha turma de 7º ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre grandezas proporcionais. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então a gente pode falar de tempo, de massa, de velocidade, de comprimento, de capacidade, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma viagem por dentro do módulo. Em algumas situações envolvendo a relação entre duas grandezas, é possível perceber que ao aumentar ou diminuir uma delas, a outra se altera proporcionalmente. Então a gente vai aprender a classificar, tá, a relação entre duas grandezas. Elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E também pode ter casos que elas não tenham relação nenhuma. Então vamos começar estudando a relação de grandezas diretamente proporcionais. Primeira coisa que ajuda a entender, tá, o estudo das grandezas é identificar de quais grandezas nós estamos falando. Então vamos começar com um exemplo aí, ó. Observe a relação entre o tempo de voo e a distância percorrida de um avião a velocidade constante de 400 km por hora. Então observe aqui, quais são as grandezas que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com a grandeza distância e tempo. Para a gente analisar realmente ver se a grandeza é diretamente proporcional, uma dica que eu dou é trabalhar com setinha. Escolhe uma delas e bota uma setinha para baixo. E agora analisa a outra, tá? Vamos lá, distância e tempo. Preste atenção. Quanto maior a distância, você vai precisar de mais tempo ou menos tempo para percorrer essa distância? Nós iremos precisar de mais tempo. Então, coloca a setinha na mesma direção. Olha que legal. Setas na mesma direção indicam que as grandezas estão crescendo diretamente. Significa dizer o quê? Quando uma cresce, a outra cresce. Quando uma diminui, a outra diminui. Quer ver? Quando eu quero aumentar a minha distância, eu quero andar mais, eu vou precisar de quê? Mais tempo. Se eu quero andar menos, eu vou utilizar menos tempo. Mas a gente pode entender a relação, né, de dependência entre as grandezas analisando direitinho matematicamente. Vamos lá. Note que a distância varia de acordo com o tempo, de modo que se duplicando o tempo, duplica-se a distância. Quase não saía, hein? Triplicando o tempo, triplica-se a distância e assim por diante. Então, observe, ó, a gente saiu aqui 450 km por hora, cada uma hora. Então, se eu aumento, né, se eu multiplico por 2, olha o que acontece com a minha distância, ela aumentou 2 vezes também. Quando uma cresce, a outra também cresce e proporcionalmente. Agora, observe o seguinte, se eu agora aumento, né, 3 vezes a minha distância, o meu tempo, ó, também aumentou 3 vezes. Então, são diretamente proporcional, tá bom? A gente pode escrever a razão entre a distância percorrida e o tempo de voo correspondente. Então, se a gente escreve, né, a primeira razão aqui que nós tínhamos. Então, vou apagar aqui, tá, turma? Observe, 450 está para 1, ou seja, a cada 450 km eu utilizo 1 hora. 900 km está para 1, 1350 está para 3. Como essas razões são iguais, né? Porque são iguais, ó, se eu multiplicar por 2 foi o que a gente fez lá em cima. Como elas são iguais, a gente pode escrever justamente isso aqui, tá? Que eu botei lá em cima, só que agora está escrito na forma de razão, de igualdade entre razões, ou seja, está escrito na forma de proporção. Olha lá. Seguindo o mesmo raciocínio, percebemos que se uma das grandezas for duplicada, a outra também será duplicada. Se uma delas for reduzida à metade, a outra também será reduzida à metade, e assim por diante. Ou seja, nesse caso aqui, o tempo e a distância são grandezas diretamente proporcionais. Eu preciso gravar que tempo e distância são proporcionais, professor? Não. Durante as análises dos exercícios, vocês vão perceber, né, que vocês vão analisar de acordo com o problema. Olha aqui que é muito importante essa propriedade. Vou até colocar de marca-texto, ó. Uma propriedade importantíssima das grandezas diretamente proporcionais é que os valores correspondentes das duas grandezas variam na mesma razão. Por exemplo, na situação apresentada, né, na página anterior, ou seja, anteriormente que a gente viu. Então, a gente escreveu essa razão aqui. Observe que se a gente divide 450 por 1, dá 450. 900 por 2, né, que foi as razões que a gente escreveu. Então, se a gente faz sempre essa divisão, a gente sempre encontra o mesmo valor. Então, a gente disse, né, que a razão é igual, né? Então, a gente encontra sempre o mesmo valor. Lembra que a gente viu lá
na aula de proporção, essa questão da igualdade, tá? Agora, olha aqui, ó, considerando x, os possíveis valores da grandeza, tempo, com x diferente de zero, e y, os possíveis valores da grandeza, distância, a gente pode escrever essa relação aqui, ó. Em grandeza diretamente proporcional, você pode ter a razão de uma grandeza pela outra, e esse valor sempre vai ser, né, o mesmo, porque é uma igualdade de grandeza diretamente proporcional. Nesse caso aqui do exemplo que a gente fez, né, desse velocidade de distância pelo tempo, a gente encontrou que era 450. Então a gente escreveu uma sentença algébrica aqui. Para não ficar esse x dividido aqui que fica feio, eu vou usar a propriedade de operação inversa e passar ele para o outro lado. Como é que eu passo ele para o outro lado? Se ele está dividindo, eu passo para o outro lado fazendo a operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Então fica 450 vezes x, que vai ser igual, né? A gente nem precisa deixar o sinal de multiplicar, é só botar 450x, que a gente sabe que está multiplicando. Então a gente escreveu aqui uma sentença algébrica para esse problema. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, utilizando essa sentença algébrica que nós escrevemos. Então vamos lá. A distância em quilômetro que será percorrida nesse avião em 4 horas. Então vamos lá. X, que a gente chamou ali em cima, foi o tempo, tá? Então y vai ser igual a 450 no lugar de x, ó. Então você tem que saber o que é que você chamou de x lá em cima. Chamamos o tempo. Por que, professor, você chamou lá em cima x de tempo? Porque observe, quando a gente escreveu aqui a razão, em cima a gente colocou a distância e embaixo colocou o tempo. Como a gente escreveu y sobre x, x é o tempo. Então, x nesse caso aqui vai ser 4 horas. Para achar a distância percorrida, no lugar de x, eu substituo, tá? Por 4. Então, 450 vezes 4. Y vai ser igual, vamos fazer aqui, ó, 450 vezes 4. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 5 dá 20, sobre 2. 4 vezes 4, 16, com mais 2, 8. Então, 1.800. Resposta, tá? Esse é o valor de y que nós encontramos. Então, vai percorrer em quilômetros 1.800 quilômetros. Aí tem outra questãozinha bem legal. O tempo em horas necessário para que esse avião percorra 2.250 quilômetros. A distância é o y. Então, ele quer saber quando é que y vai ser igual a 2.050 quilômetros. Qual vai ser o tempo necessário? Então, agora, nessa expressão que a gente escreveu, no lugar de y, a gente vai colocar 2.250 igual a 450 x. Eu quero descobrir qual é o tempo. O tempo é o x, então eu tenho que isolar esse x. Então, observe, ó. Esse 450 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, 2.250 dividido por 450 vai ser igual a x. Aproveite que aqui a gente está aqui em aula online e faz essa conta aí para mim. 2.250 dividido por 450. Quanto é que vai dar aí para vocês? Ó, para mim, eu encontrei 5. Então, 5 é igual a x. Ou seja, para percorrer 2.250 quilômetros, ele vai gastar 5 horas. Não é interessante? Vamos falar agora, então, das grandezas inversamente proporcional. O que é grandezas inversamente proporcional? Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, vamos observar o quadro A relação entre a velocidade de um automóvel e o tempo necessário para se fazer uma viagem de 180 km. Observe, quanto mais rápido o carro for, ou seja, quanto mais veloz ele for, menos tempo eu vou precisar de viagem, né? Porque ele vai chegar mais rápido. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Agora, se eu diminuo a velocidade, eu vou mais devagar, então eu vou precisar de mais tempo. Então, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Então, vamos ler aqui junto comigo para a gente entender, né, esse exemplo aqui. O tempo varia de acordo com a velocidade, de maneira que, se duplicamos a velocidade, o tempo é reduzido à metade. Se triplicamos, o tempo é reduzido à terça parte. E assim por diante, foi o que eu expliquei para vocês. Ou seja, é uma situação em que uma grandeza varia sempre na inversa da outra. Se uma cresce, a outra diminui. E sempre a mesma
né, na mesma proporção. Se uma cresce 2 vezes, a outra diminui essa quantidade. Se uma cresce 3 vezes, então a outra tem que dividir por 3 para achar o valor. Então, nesse caso, é o que chamamos de grandezas inversamente proporcional. Então, ele escreveu, né, a razão entre as velocidades. Então, ele botou 30 está para 60. Então, ele escreveu a razão das velocidades. 30 está para 60. Você demora quanto tempo para fazer o tempo em 30 km por hora? Você demora 6. Está para... E quando está a 60 km por hora, você demora 3 horas. Será que essas grandezas elas são iguais? Será? Vamos ver. 30 por 60, quando você simplifica essa razão aqui por 30 e por 30, tá? Você vai encontrar que aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. E se você simplifica essa aqui por 3 e essa aqui por 3, você vai encontrar 2 está para 1. Observe, as razões agora estão inversas. 1 está para 2 e a outra 2 está para 1. Então, por isso que é grandeza inversamente proporcional. Tá bom? Como é que eu faço para verificar se isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional? Então, ao invés da gente escrever bonitinho 30 está para 60 igual a 6 está para 3, você escolhe uma das razões e inverte ela. Tá? Porque é inverso. Então, ao invés de botar 6 está para 3, eu escrevo 3 está para 6. E aí eu faço o cruz credo. Olha que lindo. Ó, 30 vezes 60, 30 vezes 60 dá 180. 30 vezes 6 dá 180. Então, quando eu inverti uma, ficou realmente uma igualdade de proporção. Então, isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Se eu multiplicasse elas aqui sem inverter, não ia ser, né, uma proporção bonitinha lá. A gente pode escrever uma expressão algébrica para esse problema e qualquer outro problema de grandezas inversamente proporcional. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, ele chamou a grandeza velocidade. Então, ele chamou a velocidade de x e ele chamou o tempo de y. Então, né, nesse caso, quando a gente resolveu aqui a proporção, né, o cruz credo, a gente achou 180. Então, ao invés de a gente escrever x sobre y ou y sobre x, como a gente fez anterior, a gente vai escrever na forma de produto, fazer o inverso mesmo do outro. Então, x vezes y vai ser igual a essa aqui que a gente encontrou, essa razãozinha lá. Prontinho. Aí, para não ficar x e y do mesmo lado, você pode deixar y de um lado e passar o x para o outro. Ó, x está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. E aí a gente escreveu uma sentença algébrica para esse problema, tá? E aí, né, a gente pode resolver esse probleminha aqui, ó. Usando essa sentença algébrica que nós construímos, né, x não pode ser zero, porque não pode aparecer zero aqui embaixo. Determine quanto tempo a viagem seria realizada a uma velocidade de 100 km por hora. Então, a velocidade é o x que a gente chamou. Então, no lugar de x, eu vou substituir, não é, por 100. Então, vai ficar 180 dividido por 100. Então, ó, eu posso cortar. Y vai ser igual 18 dividido por 10 dá 1,8. Então, observe, para uma velocidade de 100 km por hora, vai demorar 1,8 horas. Não é interessante, turma? E nós podemos falar também das grandezas que não são proporcionais, ou seja, elas não têm relação entre si. Por exemplo, é verdade eu falar que quanto maior a idade da pessoa, quanto mais velha ela fica, mais alta ela fica? Então eu posso relacionar, por exemplo, idade e altura? Não posso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso falar também, por exemplo, da quantidade de ovos que eu tenho e a distância para ir à padaria. Quanto mais ovos, maior fica a distância? Não, né? Então essas grandezas elas não têm relação. E o módulo de vocês trouxe o seguinte exemplo. Observe a razão entre o preço e a capacidade das 3 embalagens. Então, ó, essa capacidade, 2 litros, R$ 1,80. 5 litros, R$ 3,60. 20 litros, R$ 9,00. Tem proporção. Não tem uma proporcionalidade nesses preços que a gente escreveu. E a gente pode escrever a proporção, ó, a razão. 2 está para 180, fazendo isso a gente encontra uma dízima periódica, tá? Dá 1,11. 11, 11, 11, 11. 5 está para 360, dá 1,38, 38, 38, 38. Então, na dízima periódica, bota o número que se repete, o tracinho em cima. E 20 está para 9. Quando você faz essa divisãozinha aqui, tá?
você encontra também outra dízima periódica. Observe que quando a gente resolveu essas razões, não deu valores iguais, então essas grandezas não são proporcionais. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. A gente se vê na nossa aula online. Beijão, turma. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijos.